Olá! Bora mergulhar hoje numa jornada fascinante. Como é que a linguagem, essa coisa que parece tão natural pra gente, se transforma numa das nossas maiores invenções, que é a escrita? Vamos juntos decifrar os códigos que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. Para começar, já vou deixar uma pergunta no ar que pode parecer meio estranha. Duas línguas, como assim? Não estou falando de português, inglês ou qualquer outro idioma. A gente está falando de duas modalidades da nossa própria língua que dominam a comunicação, mas que, olha, funcionam de jeitos completamente diferentes. Ok, vamos entender isso melhor. De um lado, a gente tem a língua falada, sabe? Aquela que a gente aprende sem nem perceber, só de ouvir e interagir desde bebezinho. Ela é super espontânea, cheia de emoção e muda muito de um lugar para o outro. Agora, do outro lado, tem a língua escrita, e essa não tem nada de natural. Ela é um sistema, um código complexo, cheio de símbolos, que precisa ser ensinado, que precisa ser aprendido, é tudo planejado, mais formal e busca um padrão único. Olha, a melhor forma de pensar nisso é imaginar a língua como se fosse um guarda-roupa. Ninguém vai à praia de terno, certo? Ou a um casamento de pijama. A lógica é a mesma. A gente não usa a linguagem super formal da escrita para bater papo com os amigos, nem enche um trabalho da faculdade com as gírias que usamos no dia a dia. Cada situação pede uma roupa, ou melhor, uma linguagem diferente. E essa diferença toda nos leva direto para um ponto muito legal, a beleza da variação linguística. As diferenças que a gente ouve na fala das pessoas não são erros. Pelo contrário, elas são a prova de que a língua está viva e reflete quem a gente é e de onde a gente veio. Vamos para um exemplo bem prático e divertido para isso ficar claro. Imagina a cena. Estamos em Curitiba pedindo um cachorro-quente. O que será que vai dentro do pão? A resposta é Vina. Para qualquer curitibano, essa é a palavra mais óbvia do mundo. Só que, se esse mesmo pedido for feito em praticamente qualquer outra cidade do Brasil, a palavra que todo mundo vai entender na hora é salsicha. É o mesmo objeto, mas com duas palavras diferentes. Nenhuma delas está errada, são apenas variações. Então, o nome técnico para isso que a gente acabou de ver é variação linguística. É o estudo de como a nossa língua muda dependendo da região, da cultura, da idade, do grupo social. E o Brasil, com esse tamanho todo, é um laboratório gigantesco disso acontecendo o tempo todo. Agora vamos para a segunda parte da nossa jornada. Se a fala é algo natural, que simplesmente acontece, de onde surgiu a escrita? O pulo do gato aqui é pensar nela não como algo óbvio, mas como uma tecnologia, uma invenção revolucionária da humanidade. A escrita não surgiu do nada, né? Ela nasceu para resolver um problemão. Conforme as sociedades foram ficando maiores e mais complexas com agricultura, comércio, leis, a memória humana simplesmente não dava mais conta. Era preciso um jeito de registrar as coisas, de guardar informações que pudessem durar mais que uma vida e viajar mais longe que o som de uma vai. E olha, essa tecnologia não apareceu da noite para o dia, não. Foi uma evolução de milhares de anos. Começou lá atrás, com desenhos nas paredes das cavernas, depois evoluiu para os hieróglifos super complexos dos egípcios, aí vem um salto gigantesco com os gregos, que tiveram a ideia genial de criar símbolos só para as vogais. E, finalmente, o alfabeto latino organizou a casa e criou a base para o sistema que a maioria de nós usa hoje. No fundo, a essência do alfabeto é essa. Ele é um código, um sistema engenhoso onde cada sinalzinho, cada letra representa um som da nossa fala. É a tecnologia que permite, de certa forma, congelar a voz no papel ou, hoje em dia, na tela. Beleza! Agora que a gente já sabe como a escrita foi inventada, vamos ver para que ela serve hoje em dia. Porque pode acreditar, ela faz muito mais do que só registrar coisas. A tecnologia mudou o suporte, claro. A gente trocou o papel pelos pixels, a caneta pelo teclado. Mas, longe de diminuir a importância da escrita, essa mudança só fez multiplicar as funções dela no nosso dia a dia. Essas funções todas podem ser organizadas em 6 grandes grupos. Pensa bem, a gente usa escrita para se informar além de uma notícia, para organizar a vida numa lista de compras, para seguir as instruções de uma receita. Mas vai além. A gente escreve e lê por puro prazer, numa história ou num poema. Usamos para estudar um assunto a fundo e até como uma ferramenta para organizar o próprio pensamento, quando a gente revisa algo que escreveu. E agora a gente chega na parte talvez mais incrível de toda essa história, a jornada pessoal que cada um de nós fez para dominar essa tecnologia. Afinal, como uma criança aprende a escrever?
A grande virada de chave na nossa forma de entender esse processo veio com uma psicóloga argentina chamada Emília Ferreiro. Ela mostrou que as crianças não são tipo uma folha em branco esperando o professor preencher. Muito pelo contrário, elas são como pequenos detetives, cientistas tentando ativamente entender como aquele código misterioso da escrita funciona. A Emília Ferreiro mapeou essa investigação das crianças em 4 estágios fascinantes. Primeiro, a criança acha que letra é só um desenho, sem relação com som. Depois, ela tem uma sacada genial. Talvez cada letra vale um pedaço da palavra, uma sílaba. Aí ela entra numa fase de transição, misturando um pouco de tudo. E, finalmente, o momento eureka. A criança entende a relação entre cada som da fala e a letra que o representa. Pronto, o código foi decifrado. E entender isso tudo, a diferença entre fala e escrita, a invenção da escrita como tecnologia e a jornada para aprender a ler e escrever, nos leva a uma conclusão muito poderosa, que pode mudar o jeito como a gente enxerga a língua. E é aqui que mora o perigo e a raiz de muito preconceito. A gente pega a fala de alguém, que é por natureza fluida, regional, espontânea, e tenta medir com a régua da escrita, que é padronizada e formal. É como tentar julgar um peixe pela habilidade dele de subir em árvores. Simplesmente não faz sentido. Essa citação é transformadora. A ideia de que existe erro de português na fala é, na maioria das vezes, um mito. O que existem são jeitos diferentes de falar, cada um com a sua própria lógica, sua própria gramática, que funcionam perfeitamente no seu contexto. Então, o ponto central é este: a língua está sempre viva, sempre mudando. O que hoje é considerado a norma culta, um dia pode ter sido visto como errado. A própria ortografia que a gente aprende na escola não é uma lei da natureza, é uma convenção, um acordo social e político que, inclusive, muda com o tempo. É só lembrar o último acordo ortográfico. E a gente termina com uma reflexão. Se a maior riqueza da nossa língua está justamente na sua diversidade e não em uma única forma correta, talvez a grande questão não seja mais como falar certo, mas sim como é que a gente pode aprender a ouvir melhor uns aos outros com mais empatia, com mais curiosidade e com menos julgamento. Fica aí a pergunta para a gente pensar.